Fala, turma. Deixa eu ver aqui se tá gravando. Já tá gravando já há muito tempo. Fala, turma, beleza? Espero que não tenha ficado longe de vocês aí. Só vale a pena mostrar nova tatuagem. Ó. Segundo a filosofia, o FI da filosofia para guardar e comemorar os 5 anos. Inclusive que vai calhar com essa abordagem dele aqui. Ele vai falar que o Olavo não teve tanto eco, que o olavismo, mas eu sou aqui testemunha viva de que mentira, não era nada disso. Primeiro ele começa com uma grande mentira aí. Esse Rui Pimenta aí todo mundo conhece aí, é o cabeça, vamos dizer assim, do PCO, né? Partido da Causa Operária, se não me engano. É o cabeça, eu acho que o pai dele foi político e com certeza passou pela ditadura e ele como se fosse um boneco de vingança, assim, uma sombra de vingança com relação a isso. O que ele tem a dizer aí? Ele falou que, vamos voltar aqui para entender o que ele disse. Era ser obscurantista é uma opinião dele, então assim, que fique bem claro. Então a direita não vai chamar de obscurantista. Então, lógico, o ideal do oponente, do antagonista, é de criticar o outro, ou jogar pechas no outro para aquele negócio, se colar, colou, né? Jogar o verde, né? Você joga o verde. Não é obscurantista, muito pelo contrário, a ditadura era uma contra-revolução. Era bem claro, para ser obscurantista é preciso que não seja claro as intenções e a movimentação histórica da época. E não é obscurantista porque a movimentação histórica era num clima de Guerra Fria, União Soviética versus Estados Unidos, e o Brasil, diferente dos livros de história, estava num movimento de contra-revolução, e a revolução se espalhava pelo mundo, né, por Cuba, e até era a intenção do Che Guevara, por exemplo, de praticar o mesmo aqui no Brasil. A gente sabe disso também. É engraçado que esses caras de esquerda eles fazem de tudo para ocultar, né? Então, assim, vai surgir Marighella, vai surgir Lamarca, vai surgir Oswaldão, cada um nessa guerra do Caparaó, desde da revolta da Revolução de 30, né, depois passando pela tenentismo, aquele cara da Algo Bernardes, nossa, você vai ter aí figuras altamente agressivas, assim, sabe, revolucionárias, como o próprio Marighella, o Lamarca, na Revolução do Caparaó, e na guerrilha do Araguaia com Oswaldão, tendo na sua cabeça o Oswaldão. Você vai ter e muitos outros personagens aí. Em outro momento nós vamos também detalhar, com certeza. Eu até tenho algum material aí deles. Estou para comprar o do próprio Oswaldão e tal. Mas, então, assim, em síntese, era um movimento de contra-revolução, já com a introdução da filosofia marxista nas universidades desde a década de 40, se não me engano. E aí, esse objetivo aí de fazer, enquanto os Estados Unidos fazia a sua transferência de cultura, via cinema e outros meios, a União Soviética também tinha seus anseios de influência. Mas como eles têm uma cultura muito distante da nossa, a questão do espaço físico também, então assim, era preciso criar uma ruptura mais agressiva por falta dessa incursão, vamos dizer assim, essa, entre aspas, contaminação por meios culturais. Mas isso aí, claro que
esse caminho na década de 60 era um caminho ainda iniciado, sabe? Então, assim, vamos imaginar, assim, de 40 a 64, uma preparação, e já em 64 já a introdução aí cada vez mais frequente do marxismo dentro das universidades, na cabeça dos professores, essa questão da liberação, e vem aí liberação das mulheres, da ação do aborto, das drogas, etc., todo tipo de liberação, restrição das armas, para tentar influenciar principalmente nos meios de comunicação, uma verdadeira guerra cultural. Sabe? Então, quando ele fala de obscurantismo, ele está sendo o mentiroso, o hipócrita aí. E a repressão. É engraçado que a esquerda, quando ela vai para a questão da ditadura, a coisa fica pior, porque quem está instruído com relação a esse tema consegue destruir o argumento com muita facilidade. Sabe? Ele vai falar que o Olavo não fez o papel direito, não sei o quê. Não, ele, eu acho que ele não assiste, além de não ler, ter lido os livros, ele não assistiu nem o básico das entrevistas do Olavo, que ele mesmo disse que ele instigou os militares o máximo que pôde, sendo ele repórter ou filósofo, mas ele não conseguiu êxito de resposta dos militares. Enquanto os militares estavam combatendo e matando comunista exaltado, nas universidades, os movimentos de libertação que eu digo assim, né, introdução do marxismo, que eles chamam de libertação, de emancipação, de Paulo Freire, ou democrático, dizendo que nada mais é de uma vassalagem de preparação de terreno para a vinda do anticristo, né? Ou seja, o tirano mor, né? O Leviatã, dito por tão sugestionado, tão observado por Hobbes, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Engraçado quando ele fala neofascistas, né? Ou seja, fecho, né? Um fecho e vários fechos do lado. Né? Então, por isso aquela fábula lá, né? Que é impossível quebrar. Um graveto é possível quebrar, mas quando tem vários gravetos juntos, vamos supor, você tem o Estado, um graveto que se destaca e vários gravetos juntos, ou seja, os grandes apoiadores do Leviatã, e você não consegue fazer nada, né? Você acaba sendo destruído, ou invertendo a lógica, né? Você é um graveto e o Estado são todos os gravetos. Sabe? Então, assim, o fascista mor, fascista, né? Facho, né? Feixo, sei lá, uma junção de várias partes, né? Que conseguem endurecer algo, né? Então, quer dizer, endurecer contra quem, né? Essa é a pergunta. E aí, quando você tem vários fascistas, ele esquece de um, né? Do principal, que foi Stalin, né? Marx, sua ideologia e companhia limitada. Então, assim, outra coisa também é a ocultação da história. Né? Os socialistas faziam isso muito bem, como ninguém. Não li, logo não existe, né? Não vi, não existe. Não li, não existe. Sabe? Não sei, não existe. Então, assim, é muito mais fácil ele ir por esse caminho do que ter lido para poder ter alguma, ou pelo menos assistir os vídeos, né? Para poder ter alguma opinião real. Que demora tempo, seu trouxa. Demora tempo. Eu acredito que você não tem os mesmos seguidores, não tem. Nem sei se esse cara é escritor, sabe? Não vende a mesma quantidade de livro, não tem os mesmos seguidores. Ou seja, é uma árvore podre e pronta para cair, sabe?
tudo dele é o engraçado do socialista assim. Eles não têm a proposta, sabe? Eles não podem falar a respeito da proposta dele. Não é que eles não têm, eles não podem falar. Como eles não podem falar, eles atacam a proposta dos outros, né? Então, assim, diminuindo, falando que está em crise, falando que o capitalismo é isso, demonizando e tal. Porque a proposta deles é uma proposta boba, bocoça, miúda, diminuta, pueril. Então, eles precisam de demonizar a proposta do inimigo, né? Agora ele começa a misturar as coisas. Ele fala sobre globalismo e a política neoliberal, sabendo que para se ter um globalismo é preciso restringir, é como se fosse um comunismo aplicado ao globo, né? Então, assim, uma só nação, uma só língua, uma só moeda. Então, assim, o que nem isso a não ser o comunismo? É justamente o contrário. Quanto houver liberalismo ao seu extremo, ou seja, cada cultura com a sua maneira de agir, de comercializar, de trocar, né, seus bens, você não pode ter o globalismo, sabe? Aqueles caras pegam na mentira, né? São pegos na mentira. Outro já nota também, engraçado que ele sai do assunto, né? Ele sai do assunto do Olavo de Carvalho e vai ampliando, vai passando para outros assuntos que não tem nada a ver. A pergunta era sobre o Olavo de Carvalho, sobre como é que eles se esquivam, que eles desconhecem, né? Eles não conseguem ler fora da bolha, né? Então é isso aí, galera. Até mais e fica aí, meu abraço aí. Desculpa demorar. Valeu, tudo certo?